E no caso, não, claro que reduz o impacto, mas no caso, as pessoas que têm condições, porque hoje em dia realmente ainda é para poucos, né, a comida mais orgânica, mesmo assim, não estará a salvo, né, porque o agrotóxico, ele vai além da comida, certo? Ele vai estar a gente vai estar exposto de outras formas, não? Sim, é isso que a gente chama de ocupação, de exposição ocupacional, né? Hoje a gente tem pesquisas no Brasil que já detectaram agrotóxico no sangue das pessoas, no ar que a gente respira, na água da chuva. Então não tem como vocês ficar, né? Não existe, inclusive, né? Uso seguro de agrotóxicos, que isso também é uma narrativa que os setores, né, da bancada ruralista, das indústrias, usam para minimizar, né, os impactos que os agrotóxicos representam. Certo. E você teria como citar, você, Marina, acho que a Neném não conseguiu entrar ainda, né? O que está mais preocupante nessa PL? Você tem, assim, uma lista ou não? Tem 3 substâncias que, se entrar, a gente ferrou, realmente a população vai adoecer. Vocês têm como especificar um pouquinho melhor isso? Tem sim, Tainá. Tem alguns pontos que a gente levanta como muito críticos. Assim, na verdade, o projeto inteiro ele é crítico porque ele tem esse objetivo, né, de deixar a lei mais frouxa, né, de deixar mais brechas, enfim, de deixar essa regulamentação pior do que a gente já tem, porque a lei que a gente tem hoje ela confere alguma proteção, mas ela também tem muitas falhas. E esse projeto de lei ele vem para tornar pior. Então, o pacote como um todo, a leitura, né, das organizações que têm acompanhado é de que ele é todo ruim. Mas é claro que tem alguns pontos que são cruciais e que são muito críticos e que facilitam o nosso entendimento da nocividade disso, né? Então eu vou enumerar aqui alguns. O primeiro deles é que essa lei, esse pacote do veneno, ele transferiria todo o poder de decisão de aprovação de um novo agrotóxico para o Ministério da Agricultura. Então, o que hoje é feito entre as 3 partes que têm interesse nisso, né? Então, saúde, meio ambiente e agricultura, cada um avaliando a sua parte técnica, poderia ser ignorado, né? Então, assim, meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde, por meio da Anvisa, eles teriam praticamente um poder consultivo. Eles não poderiam vetar um produto, enfim, né, o que hoje eles podem fazer se eles avaliam esse risco. Então, todo esse poder decisório iria para o Ministério da Agricultura. E a gente sabe que não é de hoje, né? Hoje a gente tem, claro, a maior defensora do veneno, que é a Tereza Cristina, ela que coordenou a comissão especial desse projeto de lei e conseguiu com que ele fosse aprovado. Mas não é de hoje, né? Mesmo que a Tereza Cristina saia, a gente sabe que o Ministério da Agricultura ele tem sido ocupado pelos ruralistas, né? Já com um grande interesse. Então, deixar a galinha sendo olhada pela raposa, né? O segundo ponto que a gente considera muito crítico é essa questão das substâncias cancerígenas. Então, hoje em dia, a gente tem um artigo na lei que diz que se uma substância apresentar esse tipo de característica, teratogênica, carcinogênica, mutagênica, que são extremamente graves, né, que fogem muito do nosso controle, essas substâncias não podem ser aprovadas. Claro que não significa que a gente não tenha essas substâncias no mercado, a gente tem muitos, né? Até porque o glifosato ele é mais antigo do que a Anvisa, né? Então, é claro que a gente tem, mas a questão é, se hoje em dia a gente pede uma reavaliação e a conclusão é de que aquilo é cancerígeno, aquilo sai de circulação. A lei permite que aquilo fique, por exemplo, contanto que não apresente um risco inaceitável. Só que não define o que é aceitável ou inaceitável. Ou seja, né, aceitável para quem? Do ponto de vista de quem? Então isso coloca a gente muito mais exposto, porque se isso trouxer mais lucro e for aceitável por quem está ali tomando a decisão na hora, então beleza, vamos liberar uma substância cancerígena que não tem problema. Então o novo projeto de lei vai permitir isso, tá?
Um terceiro ponto que é super importante é a mudança de termo. É agrotóxico. Não é defensivo, pesticida é o termo internacional, mas aqui no Brasil a gente tem uma realidade, não é à toa, eu gostaria, acho que a Fran pode comentar um pouco mais dessa questão do termo. É um termo muito importante, as pessoas que estão no campo, né, a gente viu o novo censo sair agora, a gente tem um nível de escolaridade baixa, é muito importante que o trabalhador rural saiba com o que ele está lidando, né? E é tóxico, né? Então, assim, pode causar danos agudos ou crônicos, mas é tóxico, não importa, né? Tem a questão do risco, mas ele é perigoso, independente do risco, são substâncias perigosas. Então, essa troca do nome, ela mascara essa nocividade, e isso é bem perverso. E o quarto ponto é a questão da possibilidade de se dar um registro temporário. Então, hoje em dia, realmente, o órgão, ele demora a avaliar, porque por conta da capacidade que é dada àquele órgão para avaliar, né? Diferente do cenário que você tem em outros países, onde você tem mais gente trabalhando para as aprovações ou para as avaliações. Só que a forma de resolver isso é você conceder, né, conferir a capacidade adequada para a complexidade que aquilo requer. Então, é complexo você avaliar, fazer a avaliação de agrotóxicos, né? E não encurtar o prazo, né? Isso que eles estão chamando de celeridade. O registro temporário é assim, se vocês não conseguirem avaliar em 1 ano, esse agrotóxico vai ser aprovado e depois a gente vê o que acontece. Ou seja, vai transformar todo mundo em cobaia, né? Hoje em dia isso não existe. O registro temporário não tem como, né? Depois você vê que o negócio causa câncer ou malformação, e aí você vai fazer o quê? Tirar das prateleiras enquanto um monte de gente já foi prejudicada, né? Então, realmente são pontos extremamente críticos, mas não são os únicos.